Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. O Educa Floripa está entrando no ar. No programa de hoje, nós vamos mostrar a matéria especial que gravamos lá na Escola Básica Municipal Adotiva, Biblioteca, um movimento cultural. E no nosso quadro é o seguinte, apresentação, série Construindo a Educação. Comigo hoje a Lucila Monteiro dos Santos Malagoli, que é diretora do NEIM, doutora Zilda Arnes Newman, e a supervisora do NEIM, que é a Regiane Aparecida de Oliveira. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Prazer recebê-las aqui. Olha, é a primeira vez que a gente tem duas entrevistadas aqui. Até comentei que da última vez nós tínhamos uma intérprete de Libras, né? Então vamos ver se eu consigo fazer a entrevista com as duas aqui, né? Bom, vamos falar de início de educação. Vou começar com você, a Lucila, né? Como é que nasceu esse sentimento de vou ser professora na tua vida? Faz pouco tempo, né? Ele nasceu desde que eu comecei o ingresso na escola, eu iniciei na pré-escola, da admiração, do cativar de cada professor que passou pela minha trajetória. Uhum. E ao passo que eu fui avançando nos estudos, também desse compromisso da formação humana. No meu chão, que é a educação infantil, a gente entende, nós e o coletivo da nossa unidade, a importância da formação humana dessa primeira etapa da educação básica. Então, nasceu desse desejo, desse compromisso de proporcionar lá no cotidiano da unidade, em cada dia, uma educação que permita a criança ser respeitada, acolhida e compreendida na sua dimensão integral. Essa escuta atenta em cada expressão da criança e o compromisso com a formação humana. Então já nasceu desde pequenininha admirando os seus professores, né? Exatamente. E esse desejo foi sendo ampliado e hoje o que nos move, nos motiva lá é poder respeitar, legitimar e garantir no cotidiano da unidade educativa os direitos das crianças. Que legal. E, Regiane, com você foi mais ou menos parecido, não? Foi mais ou menos parecido, porque a gente brinca, né? Quando é criança, né? Não faz de conta de ser professor, de ser médico. Então, a diferença de brincar e ser professor é muito grande, né? Então, a gente sai da faculdade com ofício. No entanto, o chão é bem diferente, né? A gente vai se constituindo realmente professor, né? Porque é muita... A gente tinha falado em outra entrevista também, é muita responsabilidade, né? Responsabilidade pedagógica, né? Então, a gente tem que ir se constituindo por meio do estudo e da formação permanente, né? A formação acadêmica é importante para iniciar o profissional, mas a prática ali, no chão da sala de aula, a realidade é outra, né? É uma realidade que requer muita formação continuada, porque você precisa, como diz Paulo Freire, né? Refletir sobre sua prática, né? Sua prática afeta e o outro é afetado com ela, né? Então, a gente precisa de bastante responsabilidade individual com relação à formação, tendo em vista também essa responsabilidade coletiva. Com esse intento, por isso, nós viemos juntas, porque nós entendemos essa responsabilidade como coletiva na unidade. Tem que compartilhar as responsabilidades, sim, né? Sim. Vou fazer uma pergunta aqui para a Lucila. A gente conversando antes, né, você mostrou assim, uma preocupação muito grande, né, de abraçar a família, né, nessa missão de educar, né? Como é que funciona aí lá no NEIM o primeiro contato com a família, né? A família do aluno? Já de cara ela é convidada aí para participar do processo? Como é que ela é abraçada, né? A gente tem ali, são famílias com características bem distintas, né? Às vezes do bairro, às vezes fora do bairro, às vezes do município e até de outros países, né? Como é que é isso? O nosso bairro, ele é multicultural. A gente, quando iniciou a nossa unidade, nós tínhamos 70% de famílias, de crianças do bairro, e hoje a gente vê que essa identidade da escola, ela foi se alterando, né? Teve essa mudança, foram chegando crianças, famílias de outros bairros, de outras cidades, com diferentes culturas. Mas o princípio básico da nossa unidade é o foco de todas as ações no respeito e no acolhimento para com as crianças. E se todo o trabalho coletivo é organizado em prol das crianças, as famílias precisam estar sempre conosco.
não só em momentos de festas ou em momentos de decisões. Então, na nossa unidade, desde quando a família liga ou vai lá para pegar informações de matrícula, de inserção, se tem a vaga ou não, a gente prima pela uma escuta atenta, por tirar todas as dúvidas, apresentar a unidade, apresentar os espaços, apresentar os documentos da rede, que a família possa compreender. Uhum. A família ela só pode se sentir motivada e legitimada a participar se ela conhece, se ela compreende, se ela é escutada, se ela é acolhida. E nesse processo a gente vem se constituindo coletivamente. Então, desde a inscrição, a gente prima por tirar todas as dúvidas, sempre acolhendo, ouvindo, para que creche e família andem sempre juntos, porque o nosso foco são as crianças. Quantos alunos hoje a UNEI Isilda atende? Nós atendemos 260 crianças. Mais ou menos 260 famílias, então, se relacionam. Né? De idade de 4 meses a 5 anos e 11 meses, divididas em 12 grupos. Então, a gente considera cada criança com a sua família. Nós contamos com um corpo docente de 90 profissionais. Para nós, todos que estão lá são educadores, todos se constituem na relação coletiva. Então, nós temos a equipe da cozinha, da limpeza, o grupo de apoio, os professores. Todo mundo participa e todas as famílias. Então, é um universo aí de quase 2.000 pessoas. Nossa, 2.000... é muita gente. Isso me leva à próxima pergunta, né? Como é que é motivar tanta gente, né? No mínimo 260 famílias, também a família das pessoas que trabalham na escola, né? Como é que é? É uma tarefa difícil, né? Engajar esse povo todo aí para participar das atividades? É uma tarefa que nos exige planejamento coletivo. Desde a acolhida, a despedida, o processo de inserção, os projetos coletivos. Então, nós damos, eu e Regiane, todo o coletivo que a gente representa, muita atenção ao planejamento desde a acolhida à despedida, para que as famílias recebam todas as informações, não fiquem com dúvidas, para que sejam ouvidas sempre que nos procuram. A gente prima muito por ser muito presente e atuante nos projetos coletivos, no cotidiano da unidade, para que a família sinta em nós sempre essa porta aberta de acolhimento, de escuta, para que a gente receba os desafios e as possibilidades, entendendo que o nosso foco é sempre a criança, relações humanas de parceria e respeito, e ter sempre essa escuta para as famílias e para os professores. Muito bem, com atendimento desse, né, não tem como não participar, né? Bom, a gente vai dar um tempinho agora aqui no nosso Educa Floripa, deixa eu chamar a matéria especial de hoje. Nós do Educa somos fãs das atividades de incentivo à leitura e, nesse sentido, as bibliotecas escolares desempenham um papel muito importante, aproximando não só os estudantes, mas toda a comunidade do universo letrado e, por que não dizer, das artes. Nossa equipe foi conhecer uma iniciativa desenvolvida em uma escola da rede municipal de Florianópolis. Confira aí. Literatura, roda de conversas, cinema. A biblioteca da Escola Básica Municipal Adotiva Liberato Valentim, na costeira do Pirajubaé, é um belo exemplo de como o movimento de incentivo à leitura e às artes pode contagiar a todos. Além dos estudantes, ela é um espaço aberto para receber a comunidade do bairro, um local para criar laços que buscam desenvolver a criatividade, a imaginação e expandir o conhecimento de mundo. O espaço agora está em uma sala ainda maior da unidade e quem desenvolve todas essas práticas para envolver estudantes e comunidade é a bibliotecária Adriana. A biblioteca ela está num espaço diferente da unidade, bem na entrada da escola, e ela ganhou esse destaque, Adriana, justamente para poder receber a comunidade. Isso. A gente trabalha com alunos até o 5º ano, então a gente viu a necessidade do estímulo à leitura fazer com esses 3 pilares, né? Que é a escola, né? A comunidade, as famílias. Então, chamar as famílias para o atendimento e estimular a leitura através da família, formando a família leitora,
é primordial na formação de leitor. Então a gente chama a família e com esse espaço aqui no térreo, a gente está ganhando, né, com essa retomada da pandemia também, aos poucos, essa entrada da família na escola e na biblioteca. E como é que tem sido esse desafio de envolver, né, a comunidade aqui com a escola, em especial com a biblioteca? Como é que vocês têm estimulado essa participação? A gente sempre fez esse trabalho, né? Antes da pandemia era mais intenso até, mesmo sendo lá no segundo piso, a gente tinha momentos que chamava a família para o café literário, era um momento que reuníamos todos os adultos, né, possíveis naquele ambiente, e a gente chamava contador de história, tinha café na biblioteca para mostrar que a biblioteca também é um espaço que a família é bem-vinda. E falar da importância dessa leitura nas casas e não somente no espaço escolar. Além do café, nós tínhamos cinema para a família. Alguns momentos chamava a família para contar histórias também, fazia essa conexão. E agora vocês estão retomando esses? Retomando aos poucos, né? O café ainda não é possível, porque reúne muita gente, o espaço não é muito grande e eu faço questão que seja na biblioteca, não em outro ambiente aberto, enfim. Então, aos poucos, né? Com a pandemia, então, eu também criei um canal no YouTube que eu conto histórias e a gente fez essa divulgação, tá lá, os alunos inscritos, as famílias inscritas, tem várias histórias. E eu também tenho um número agora que eu vou continuar promovendo, o número de WhatsApp, que eu atendo as famílias num momento mais individualizado. Então eu forneço esse número e os pais, né, a gente troca o que o aluno gostaria de ler, o que o aluno tem interesse, esse pai pede, eu faço um kit de 5 a 6 livros e mando pelo aluno para a família ter uma mini biblioteca em casa. Todo esse movimento é um movimento que faz muito bem, não só para a criança, mas também para esse envolvimento entre os pais, né? E a criança. Acaba que une a família. Sim. Eu acredito que a leitura em família ela é primordial para a formação de leitor. Como eu disse, não ficar apenas na escola. E dar acesso a esse livro, a criança levar o livro, a família levar mais livros. Eu acho que o acesso é a porta de entrada, né? Mas também é importante que essa família pegue esse material, tenha um momento, né? O momento de leitura sempre estreita os laços. Mais do que a história, eu digo que fica o momento para a criança. É muito importante, não somente a história e não se preocupe com moral. Mais importante é aquele minutinho que você tira com a criança para a leitura. E aí você falou, café literário, cinema, quer dizer, você pensou em várias estratégias. Sim, a gente vai testando também o que dá certo, né? Café literário nós temos há muitos anos, assim, já é a marca da nossa escola fazer esse evento. Outras unidades aderiram ao movimento. Cinema, tanto para a família eu fazia, mas o cinema dá muita gente, mais do que eu esperava, porque para mim era uma tela e passar um filme é algo simples, né, do cotidiano, mas para as famílias, para algumas foi bem significativa e trazia todo mundo e tinha aquele momento, que nesse momento não é possível, mas para as crianças já está acontecendo. Eu faço a semana do curta-metragem, semana passada aconteceu, todas as turmas passaram aqui, que na próxima também vai ter. Então eu faço uma sessão de curta-metragem, que eu acho que a biblioteca precisa ser um lugar de acesso à cultura, né? Não, empréstimo é o nosso carro-chefe, a literatura é o nosso carro-chefe, mas ela precisa levar outras artes. E o curta-metragem eu gosto bastante porque não é um material muito visto às vezes pelas pessoas, né? É um outro tipo de experiência, que não é o longa que eles estão acostumados a ver no cinema ou em casa. É outra linguagem. Como é que você faz a seleção desse material?
Eu me baseio muito nos livros da Mostra de Cinema Infantil, que acontece, né, em Florianópolis agora em outubro, sempre acontece todos os anos, então eu tenho um acervo e eu faço essa pesquisa e olho, e tem filmes que sempre dão certo, né, e também tem aqueles indicados, às vezes a um Oscar, sim, mas eu dou preferência a filmes nacionais, para dizer que o nosso cinema é importante, cinema nacional. Mas também passo em internacionais e faço questão de falar para eles a origem do filme, a duração e, enfim, depois a gente conversa um pouquinho sobre o filme. Adriana, mas é algo muito simples, assim. Sim. Adriana, então esse espaço vai muito além de um espaço de leitura, é um espaço de incentivo à cultura. À cultura, isso. Eu faço questão que a comunidade, eu incentivo que a comunidade, não apenas a comunidade escolar, mas a comunidade do bairro utilize o espaço, né? Então a gente pensa em momentos com essa retomada agora, pós-pandemia, né? Vamos pensar em outras atividades também para chamar essa comunidade, porque é um espaço aberto, a biblioteca democrática tem que ser um espaço de acesso à cultura. Essa foi a nossa matéria especial, trazendo aí a biblioteca como um movimento cultural. A gente já gravou lá em Zilda Arnes, a biblioteca de vocês lá, né? Sim, já nós mostramos temos aqui no programa. Sim, um dos nossos projetos coletivos é a biblioteca, que aí possibilita a ampliação do repertório social, cultural, literário para a criança e para a família. Cada projeto coletivo que a gente tem visa, sim, a criança, mas também a ampliação para a família. Então, quinzenalmente, as crianças levam livros que escolhem junto aos professores para lerem com as famílias. E muitas famílias nos dão a devolutiva que o primeiro acesso ao seu livro foi a partir do contato do seu filho na unidade. Ainda nessa questão de abraçar a família, a comunidade, né, vocês realizam alguns eventos durante um ano, né, para aproximar, né, essas pessoas, essas famílias da escola e família, comunidade, enfim. Como é que funcionam? Qual a dinâmica desses encontros? Desde o processo de inserção, que é quando a criança e a família chega na nossa unidade, a gente organiza a unidade de forma que enquanto a família está nesse processo de ir até a sala de referência, conhecer os professores, os espaços, as materialidades em sala, em alguns momentos que a criança está confortável, segura, quando a família sai no espaço de fora da sala de referência, a gente organiza várias oficinas, o que acontece no NEM, com imagens, com depoimentos, com materialidades que contam um pouco da nossa história e das relações pedagógicas que acontecem naquele espaço. A gente também convida a família a plantar com a gente, confeccionar materialidades, desde seja encapar caixas para as agendas ou para guardar brinquedo, para que a família cada vez mais compreenda o que acontece ali. Pois quanto mais a família compreende, mais ela consegue participar. Nós também realizamos o café de acolhida com as famílias, um momento de encontro, de interação, de troca, onde as crianças participam desde o planejamento, da confecção de materiais, da organização de espaços, professores também, o grupo de apoio, e as famílias, então, têm esse momento de vir trazer a criança, tomar um café, ouvir uma história, se deliciar com uma apresentação cultural. Realizamos recentemente, semana passada, o piquenique com as famílias, que aí foi na despedida. A gente sempre alterna os horários e os dias para possibilitar a ampla participação. Então, no café, a família vem deixar a sua criança e é convidada a ter esse tempo alongado de qualidade conosco. No piquenique, foi na despedida. A criança veio buscar a sua criança e foi convidada a estender sua canga, sua cadeira de praia no nosso gramado e participar das oficinas. Também sempre a portaria de alimentação a gente segue nos eventos, é uma alimentação que respeita as necessidades alimentares especiais, e a gente também teve apresentações culturais para ampliar esse repertório das famílias, das crianças. E esses eventos, eles fazem parte do calendário da escola, né? Sim, do nosso projeto político-pedagógico, né, e do calendário da escola, sempre visando alternar dias, horários, organização, planejamento, para possibilitar a ampla participação de todos. Muito bem. Bom, a gente vai dar mais um intervalinho agora, a gente vai chamar o nosso quadro É o Seguinte, mas na volta
Eu quero falar um pouquinho aqui com a Regiane sobre a orientação pedagógica na unidade, né? Está caladinha lá, só olhando, mas já ela fala. Bom, hoje no quadro é o seguinte, a gente inicia uma série que vai refletir sobre educação. Afinal, qual é sua base? Quais são seus pilares, seus elementos fundamentais, atores? Na série Construindo a Educação, Maurício Pereira vai fazer uma analogia com um prédio, onde cada andar, cada apartamento e cada elemento tem um simbolismo. Entenda melhor como essa série vai se desenrolar. É o seguinte, a educação é igual um prédio. É isso. A partir de hoje, nós vamos iniciar uma série de programas que cada programa ele vai falar de um andar de um prédio. O nome do prédio chama-se Educação. Esse é o nome do prédio. Esse prédio ele está localizado numa rua. O nome da rua é, abre aspas, O Tempo Só Anda de Ida, Manuel de Barros. Então olha que interessante. O nome do prédio, Educação. A rua que ele está localizada, O Tempo Só Anda de Ida. Tem um simbolismo muito grande nessa rua que está esse prédio da educação. Alguns pensam e ainda se vangloriam olhando o que já fez. É importante saber o que já fizemos. Isso é bagagem, isso é experiência, isso é muita coisa. Mas na educação, nós precisamos olhar para frente. Nós precisamos olhar o futuro e trazer o futuro para o presente e construir no presente esse futuro que nós sonhamos, que nós imaginamos para as nossas crianças, para a nossa sociedade. Então, o prédio que nós vamos construir é um prédio que cada andar ele terá um nome. Cada andar ele terá apartamentos. Cada apartamento vai ter um nome. Alguns desses apartamentos nós vamos entrar, vamos bater na porta, vamos entrar na sala. A sala vai ter um nome. Vamos entrar no quarto. O quarto vai ter um nome. Vamos ir no banheiro, vamos ir na garagem. E nós vamos construindo esse prédio chamado educação. Que os alicerces precisam ser firmes. Ele não pode ter infiltração. Ele tem que ter constante manutenção. Porque senão ele vai ruir, ele vai cair. E cada andar precisa ter em cima um outro andar que vai alicerçando, construindo seus pilares e chegar na cobertura. E a cobertura, ela vai ter dentro da nossa criatividade, porque o prédio eu vou construir a partir do que eu entendo da educação, ou sobre educação, e tudo que eu vi nos meus 50 anos, vivendo e sendo um curioso das coisas. Essa cobertura vai ter lá de cima um tobogã, que tem nome esse tobogã. Vai cair numa piscina que também tem nome. Então, a partir de hoje, o nosso programa, o nosso quadro, ele vai ser a construção de um prédio, com vários andares, e esse prédio é o prédio da educação. Compartilhe comigo, acompanhe os próximos programas, porque nós já vamos começar em um andar. E nesse andar é o andar que o nome diz tudo. Ele precisa ser um local que nós, professores, estudantes, comunidade, ande por ele. Você já parou para pensar? O nome de um andar, às vezes tem pessoas que ficam paradas. O primeiro andar, o segundo andar, vai ser para andar e não para ficar parado. Tem gente que constrói educação no primeiro andar e a primeira coisa que faz é ficar parado. Se é andar, é para andar. E nós vamos aqui acompanhar comigo, contigo, essa construção desse prédio. É o seguinte, a educação transforma. Um grande abraço
Um beijo no coração e não perca o primeiro andar. Esse foi o nosso quadro. É o seguinte, acompanhe essa série sobre construindo a educação. Voltando aqui com as nossas entrevistadas, agora falando um pouquinho com a Regiane. Regiane, me diz uma coisa, como é que funciona a orientação pedagógica no NEIM, doutora Zilda Arnes? Então, como a Lu falou, né, tudo que acontece lá dentro, ele é participativo, ele é coletivo. Então, todos assumem a responsabilidade coletiva, inclusive das relações com as famílias, com as crianças e entre as profissionais. Então, nós articulamos, né, todo o planejamento em RPs, que são as reuniões pedagógicas. Nas RPs, como a Lu falou, nós articulamos as professoras, com formação, juntamente com a equipe terceirizada. Então, todos os funcionários entendemos que são educadores também, professoras e funcionários. Para além das RPs, das reuniões pedagógicas, nós temos a hora-atividade, né? Foi um ganho histórico, né, do professorado ter a hora-atividade. Então, a hora-atividade é uma hora remunerada para estudo, tanto dos supervisores quanto das professoras. Então, nós planejamos, né, as reuniões pedagógicas com todo o professorado e todos os funcionários da unidade. Nas reuniões pedagógicas também, para além das reuniões pedagógicas, nós temos a hora-atividade dos professores, né? Onde, a partir do nosso olhar e do olhar das próprias professoras a respeito das práticas, nós agrupamos os horários para atendimento, que pode ser do grupo de atuação todo e pode ser também individual, dependendo das necessidades de reflexão e da prática de cada professor. Então, a gente faz esses agrupamentos para estudo. São 90 pessoas que trabalham na unidade, entre professores efetivos, né, funcionários efetivos da prefeitura e também terceirizados aí, né? De quanto em quanto tempo é feita essa reunião, né, para reciclar, para trazer um problema ou para fazer esse treinamento da equipe? Se reúne todo mundo junto? 90 pessoas? Como é que é? Nós estamos no chão da unidade sempre fazendo esse trabalho. Nosso trabalho também é em loco. A gente faz na unidade, porque a partir daquela realidade é que a gente tem elemento para fazer os grupos de estudos, né? O período que é feito essas orientações é em hora-atividade, elas acontecem semanalmente, quinzenalmente. Na realidade, enquanto elas entregam o planejamento para diálogo com supervisão e direção, nós estamos fazendo isso semanalmente, porque a gente trabalha com o Google Docs, onde é um editor de texto, né, onde todas as professoras têm acesso, né, precisam se organizar ali sobre as vivências que irão favorecer para as crianças. E todas têm que estar articuladas ali, saber o que vai fazer, saber os encaminhamentos que terão. Então, ali elas já se articulam. Cada grupo de atuação tem de 5 a 6 profissionais. Então... Regiane, me diz uma coisa, nesse desafio todo aí que vocês têm trazido para a gente de unir as famílias na unidade ali, né, em torno da escola, qual é o teu papel? O papel da supervisão nessa união das famílias e desse grupo todo, escola, professores, alunos, família, comunidade, né? Não é um processo de articulação que não é fácil, porque famílias têm um interesse, as crianças, elas também têm os seus direitos, né? Nós temos diretrizes que norteiam as nossas práticas, nós temos o Estatuto da Criança. Então, articular os fundamentos, as concepções pedagógicas da rede, as diretrizes, para cada um que vem com entendimento diferente. A família tem um entendimento diferente, os professores têm um entendimento diferente, mas sempre com muito respeito. Articular e... É preciso estudo realmente, porque, como a Lu falou, a gente coloca a informação, né? Nós colocamos a informação, mas a informação por si só pode não dar conta. Ela não significa conhecimento. Então, a gente precisa estar em constante diálogo com as professoras, porque as professoras, elas estão mais próximas das famílias. Elas fazem feedback, isso, né, elas fazem realmente aquela docência, né? A docência compartilhada, a docência com as crianças é com elas. Então, elas precisam trazer, então, é pela documentação, pelo planejamento que elas trazem e através dos diálogos em loco.
É um desafio diário, né? É um desafio diário. Bom, gente, nós chegamos ao final dessa edição aqui do nosso Educa Floripa. Muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. Você. Nós agradecemos o espaço de diálogos, de trocas e estamos bem felizes de poder estar aqui representando um trabalho coletivo que acontece todo dia lá no chão da nossa unidade. Muito bem, parabéns. Muito obrigada. A você, Lucila, que é diretora da unidade, o NEIM, doutora Zilda Arnes Neumann, e a Regiane, que é a supervisora. Bom, o Educa Floripa fica por aqui. Nos vemos no próximo programa. Um grande abraço. Até lá.